Agora teremos a palestra Direito à Imagem na Internet. Para isso, convidamos ao palco a advogada doutora Gisele Asturiano. Uma salva de palmas, por gentileza. Gisele Asturiano é mestre em Direito da Personalidade pela Unicesumar. Possui especialização em Direito Empresarial, Civil e Processo Civil, Penal e Processo Penal pela Universidade Estadual de Londrina. Também atuou como juíza leiga perante os juizados especiais cíveis, além de advogar há mais de 20 anos nas áreas civil, trabalhista e previdenciário. É autora do livro Direito à Imagem na Internet e a Responsabilidade Civil, pela editora Boreal, cujo lançamento acontece essa noite. Com você. Boa noite a todos. Está desligado. Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos, os juízes presentes, promotores, advogados, acadêmicos. É com muita satisfação que eu os recebo aqui. E a ideia desse seminário é justamente inquietar, discutir, porque nós, da área jurídica, nós temos esse dever aí de pacificar a sociedade, né, de utilizar do ordenamento jurídico de forma a dar às partes, né, a prestação jurisdicional da forma mais justa possível. Então, nós vamos... Aí, quando eu comecei a desenvolver esse trabalho, justamente, mais ou menos no que o Michael falou, a internet, um clique, a gente modifica, a gente altera, muitas vezes, a vida de uma pessoa. Um clique no mouse, você utiliza do seu smartphone, então a gente pode modificar a vida de outras pessoas. Então, isso me fez pensar e falar um pouco sobre isso. Então, conversei com o Dr. Cleiton Reis, que gentilmente foi meu orientador, muito querido, meu padrinho, que está aqui hoje, também veio fazer essa palestra. Então, a imagem é a nossa... como nós nos representamos. Até a gente fica imaginando que, muitas vezes, o Facebook, o Instagram e as redes sociais, a gente se torna um avatar daquilo que a gente se transforma. Nem sempre a imagem que está sendo projetada nas redes sociais, elas têm relação com a pessoa que está por trás daquele perfil. Isso é uma outra questão que também me deixa muito inquietante, porque muitas vezes nas redes sociais as imagens que são representadas são felizes, de alegria, de viagens, e outras também de discussões, muitas vezes desnecessárias, de forma deselegante com as pessoas. Então, a imagem é a nossa representação enquanto pessoas. Como nós estamos utilizando da nossa imagem? Mas a imagem não está presente na nossa vida de hoje, não é de hoje. Hoje ela é muito mais divulgada. A imagem, como a gente vê essa imagem rupestre, uma imagem há mais de 10 mil anos antes de Cristo, representada nas cavernas. Na Bíblia está escrito: o homem é a imagem e semelhança de Deus. Nós temos essa influência da Mona Lisa, que é um quadro belíssimo, de Leonardo da Vinci, que não fosse roubado, teria tido essa repercussão e esse valor extremo. E aí, a nossa sociedade de hoje. Quem não fez um selfie? Quem não fez um selfie aqui hoje ainda? O selfie se tornou uma cultura entre a nossa sociedade, principalmente dos jovens. Um selfie do que estão comendo, um selfie com os amigos, um selfie dos locais onde você está. Se você tiver uma diversão e não fizer um selfie, parece que aquela diversão não está completa. Parece que faltou a captação daquela imagem, não é verdade? A gente se acostumou a isso. Então, a nossa imagem, como é que nós estamos utilizando dessa imagem e como é que ela está sendo divulgada? Então, a gente vai tirando essas fotografias e vai publicando no Face, vai comentando, mas essas imagens estão no mundo e elas podem, sim, ser utilizadas em outros sites. Muitas vezes desconhecemos a forma com que essas imagens estão sendo divulgadas.
Então, pensar em imagem é algo que nos faz imaginar outra questão que o Michael colocou, a questão da nossa privacidade, que é um direito constitucional. A imagem é um direito constitucional. A liberdade de expressão é um direito constitucional. Como adequar esses direitos com a nossa realidade? Então, nós nos deparamos com câmeras em todos os lugares, nas lojas, nos bancos. Você está sendo filmado, sorria. E aí? Como é que fica a minha imagem? Não é isso? A gente concorda tacitamente com essas filmagens, porque a imagem é um direito autônomo. Ela só pode ser proibida se o indivíduo proibir essa divulgação. A partir do momento que eu não proíbo, eu permiti. E, claro, essas imagens são divulgadas e veiculadas nesses locais, principalmente bancos, lojas, como forma de segurança. Então, dando continuidade no que o Michael falou, muitas vezes essa privacidade ela é mitigada por conta da nossa segurança, porque a segurança é um bem maior. Então, aí a gente passa a imaginar a privacidade. Até que ponto a minha imagem ela pode ser divulgada? Até que ponto eu posso utilizar das imagens de outras pessoas, utilizar de comentários, muitas vezes comentários terríveis. E eu alimento essa rede, eu com meu celular, eu estou alimentando essas grandes empresas que vão utilizar dessas imagens da forma como bem quiserem. Gente, confesso para vocês que eu não leio as condições de uso dos contratos das redes sociais. Terrível. Eu sou advogada. Não sei se vocês, eu sei que vocês todos leem, mas eu devo confessar que eu não leio as condições de uso. Terrível. Então, a gente está concordando de divulgar a nossa vida, de fazer da nossa sociedade essa vitrine. Nós vivemos no momento do grande irmão, do Big Brother, que já foi em 1985, por George Orwell, que disse que nós estamos sendo vigiados, mas hoje nós estamos alimentando a grande rede através das nossas imagens, através da forma como nos portamos. Mas nós temos que ter muita responsabilidade, porque muitas vezes uma imagem tola, simples, tem tanta repercussão no mundo virtual que pode causar um dano irreparável para a pessoa. Nós temos um caso interessante, que é de uma menina que tinha 10 anos na escola e ela tinha aquela sobrancelha que a gente fala monocelha. Na escola, tiraram uma foto da menina e publicaram nas redes sociais. E essa foto viralizou na internet por conta da sobrancelha da menina, numa situação terrível. Uma criança de 10 anos não conseguiu segurar essa questão. Passou por momentos de depressão terrível. Então, às vezes, a gente não tem essa dimensão da consequência das nossas publicações nas redes sociais. E aí a gente pergunta, como é que fica a dignidade da pessoa humana? Será que a internet é um universo paralelo do nosso universo social? Às vezes, as pessoas se portam como se assim fosse. Como nós não temos oponentes diretos, então eu posso colocar críticas, eu posso republicar aquelas imagens, eu posso utilizar da forma como eu bem quiser e não me importar com a outra pessoa. É isso que a gente tem que se deter, principalmente nós, né, da área jurídica, porque a gente não pode deixar que sejam violados a dignidade da pessoa humana. Muitas vezes, a repercussão de uma imagem, de uma foto boba que foi publicada na internet, pode causar um dano a nível muito estratosférico, que a pessoa, muitas vezes, não consegue mais levar uma vida normal. Então, uma questão, outra questão interessante, até que a gente fala de imagem, foi, né, os memes também são
pelo Facebook, né? São protegidos pelo nosso direito. E, claro, o nosso presidente, com a imagem abalada, com a imagem já tão distorcida, proibiu. E ele pode proibir. Todos nós podemos proibir qualquer imagem que a gente não queira. Através de uma ação judicial, através, enfim, de vários mecanismos. E o presidente fez isso. É ilegal? Não, ele está dentro do seu direito de proibir. Porque a imagem dele já estava distorcida. Fizeram memes da proibição, mas... Interessante que a gente falar em dignidade da pessoa humana, nós temos que falar em direitos da personalidade. Direito da personalidade vem de persona, máscara, as máscaras que nós utilizamos nas redes sociais. Quem somos nós? Diferentes na rede social do que aqui? Mas a gente, normalmente, é bem diferente. Quem somos nós? Esse ser, esse indivíduo? Nós somos uma coisa? Porque a internet, de certa forma, coisifica a criatura humana. E isso não pode ser permitido. No cyberespaço, as pessoas podem se transformar em quem gostariam de ser. Perdem a essência daquilo que realmente são. Comentam, fazem comentários que poderiam ser desprezados, que não o fariam se estivessem num lugar público ou entre pessoas. E a repercussão danosa, seja de preconceito, racismo, de religião, é terrível. E nós temos que proteger as pessoas. Porque não fosse o reconhecimento da dignidade da pessoa humana foi reconhecido depois de atrocidades que ocorreram com as guerras, quando o homem chegou à conclusão de que ele poderia exterminar esse ser tão importante que habita o planeta Terra, começou-se um movimento do reconhecimento da dignidade da pessoa humana, reconhecimento da igualdade, né, de reparar toda essas facções de separar a nossa sociedade. Então, a imagem, ela representa o ser nos direitos da personalidade. E o direito da personalidade, ele é tão abrangente porque ele protege, ele envolve a nossa vida, a integridade física, a nossa imagem, protege os nossos tecidos, o sexo, a saúde. Então, eu acho bacana representar o direito da personalidade como essa medusa, porque ela é a criatura humana. E a criatura humana não é algo isolado, ela necessita de cada uma desses direitos, né, que eu represento com as cobras, que é a vida, a saúde, para que ela tenha uma vida digna, uma vida correta, pois, do contrário, quando ela olha as pessoas, ela os transforma em pedras. Então, a medusa representa a importância do homem como ser pensante, racional e importante enquanto criatura humana na nossa sociedade. E a imagem tem sido divulgada e propagada de forma banal. Temos várias situações no judiciário. Agora virou uma coisa corriqueira, os nudes. As pessoas tiram fotos nus, mandam, enviam uns para os outros. Muitas vezes, casais que têm relacionamento íntimo tiram fotos. Quando o relacionamento é rompido, o casal, que é aquela parte que foi mais ofendida, divulga essas fotos para toda a rede social, para a internet, Facebook, WhatsApp. Então, como é que fica? Então nós vamos falar assim, poxa, mas a pessoa tirou aquela foto nua e publicou. Até que ponto o ordenamento jurídico vai proteger essa imagem, sendo que essa imagem foi permitida pela pessoa? Mas ela foi permitida para determinada pessoa e não para o universo, para o cyberespaço. Então, é o que a gente tem percebido, que muitas vezes, nas decisões do judiciário, há um pouquinho de como, por exemplo, casos de amantes. A amante manda foto nua para o marido. A esposa pega as fotos
e divulga na internet. Nós tivemos um caso recente em Apucarana. Olha só. A mulher, eles estavam trocando mensagem no WhatsApp. A amante mandou uma mensagem que queria se encontrar com o homem casado. E ele lhe disse que era casado e não poderia todo o tempo encontrá-la. E ela, mas eu também tenho um relacionamento sério de 5 anos, mas eu queria me encontrar com você para me divertir. E a esposa pegou essa conversa no WhatsApp, fez um print da tela e panfletou a cidade inteira com a conversa. De certa forma, a gente que é mulher fala, poxa, mas foi esperta a mulher, foi. Ela foi, se vingou. A gente pensa isso, mas essa pessoa, a gente não vai discutir o mérito da questão do casal, o divórcio, todos os mecanismos legais, mas essa repercussão da divulgação dessa conversa, ela não conseguiu mais ir para a escola, estava fazendo faculdade, estava trabalhando, ela teve que mudar da cidade. E ingressou com ação judicial. Então, são questões que estão fervescentes no nosso direito. São essas questões que nós, enquanto advogados, juízes, devemos reprimir. E o que a gente tem visto, na realidade, são pequenas condenações em valores ainda tímidos, por conta desse conflito da moralidade, da ilegalidade e da repercussão que essas violações à imagem possam acarretar. Que já, no meu entendimento, é presumida. Mas algumas decisões do judiciário entendem que não houve ato ilícito, não houve o dano. Como? Olha a repercussão dessa divulgação. Não vamos entrar no mérito das atitudes dos nudes, mas realmente a nossa imagem ela está violando, toda a privacidade. Nós não temos mais privacidade, de certa forma, mas ela deve ainda em determinados casos. Nós temos uma situação interessante também, que foi com a atriz Maitê Proença. Ela tirou suas fotos íntimas numa revista íntima masculina em determinado tempo. Passados alguns anos, essas fotos daquela revista foram publicadas num grande jornal carioca. E ela, então, ingressou com ação judicial, porque ela não havia permitido aquelas imagens, após algum tempo, naquele jornal. Sabe qual foi a decisão do juiz? Que ela não tinha ofensa à imagem, porque ela, uma das mulheres mais bonitas do Brasil, linda, magra, não tinha ofensa. Se ela fosse uma mulher feia, gorda, falou isso na sentença, gorda, pelancuda, com estrias, aí haveria ofensa. Ofensa alheia, vergonha alheia. Então, vejam, que interessante. Claro, ela recorreu ao tribunal, reconheceu que houve, sim, violação ao direito de sua imagem. Então, vejam como a gente tem que realmente, como o Michael falou, achei muito bacana, porque a gente tem que discutir, a gente tem que pensar. Às vezes a gente fica com o nosso celular no Facebook tão preocupado em stalkear o outro, mas às vezes a gente se esquece desses detalhes, e somos nós, principalmente os jovens, vocês que vão mudar. O Michael, novo, que vão mudar essa realidade. Nós que temos que fazer, enquanto advogados, com que os juízes realmente falem sobre isso, ingressando com ações judiciais, enfim, seja na esfera criminal, seja na esfera civil. Então, é muito importante essa discussão, porque nós estamos passando por esse momento de transformação. Hoje, não é como no passado, e foi ontem. Que a gente usava a máquina de batia a máquina. Então, hoje o processo já é virtual. Tudo virtualizou. Então, a gente tem que acompanhar o direito, tem que acompanhar tudo isso. Então, nós temos o caso da Lei Carolina Dickmann, que foi também um caso emblemático. Ela teve violado do seu computador fotos suas íntimas. Também gerou essa discussão. Poxa, mas a Carolina Dickmann tirou fotos nuas, então... porque... utilizaram daquelas fotos do seu computador nuas, não haveria dano. Mas aquelas fotos, aquelas imagens que estavam no seu computador,
não foram permitidas a divulgação. Então, ela foi ameaçada querendo dinheiro, né, em troca dessa publicação, mas ela buscou o advogado, ingressou com ação criminal e judicial, que deu origem, então, a essa lei que tipifica os crimes relacionados ao meio eletrônico, incluídos os artigos no Código Penal. Temos mais esse caso interessante também, do vazamento da nudez do sargento PM. Causa polêmica na corporação. Essa é uma decisão bem recente, a sentença foi em março desse ano. Esse sargento havia tirado algumas fotos com a sua esposa, grávida, aquelas fotos para álbum, e publicou no Facebook. A sua foto, ele estava sem camisa. Esse jornal tirou a esposa, pôs ele sem camisa e veiculou que ele tinha tirado fotos nudes, né? E veicularam dessa forma, no sargento, em função de sargento, a manchete era que ele estava tinha tirado fotos nuas. Então, ele ingressou com ação judicial, porque, muito embora a defesa tenha dito que as fotos haviam sido retiradas do Facebook e estariam públicas, elas foram alteradas de forma pejorativa, causando vexame e humilhação perante a corporação, perante a sociedade, a sua família. Desta ação, ele pleiteou, então, os danos morais. Houve condenação no valor de R$10.000, por conta de não ter permitido, naquele veículo de comunicação, a veiculação das imagens. É o caso das amantes do WhatsApp, né, que são processadas. Nós temos um caso interessante aqui no Paraná, que o casal trabalhava numa empresa juntos e tinha uma amante. A amante mandava fotos nuas para o marido e a esposa, então, as esposas são terríveis. Aí ela pegou o celular e pegou aquelas fotos que a mulher havia enviado e enviou para todos os colegas de trabalho, para todo mundo. Então, a amante ingressou com ação judicial, né, pleiteando os danos morais, em primeira instância, no Paraná, isso. Foi improcedente a ação, por conta... A decisão foi que, como ela havia enviado aquelas fotos, ela havia permitido. E aí, no tribunal, eles reformaram essa decisão e condenaram, então, a mulher traída a pagar R$750 para ela. Pois é. Pois é. Aí a gente pergunta, poxa, daí, por esse valor aí, as mulheres traídas vão se sentir encorajadas. O mundo jurídico, então, vive esse desafio diante de todo o aparato tecnológico, que se reflete na vida das pessoas, necessitando atenção e tratamento para acompanhar a tecnologia e responsabilizar o uso indevido da imagem. Uma rápida apresentação do meu trabalho. A gente tem que tomar consciência da nossa responsabilidade na sociedade. Não perder de vista a dignidade da pessoa humana. Tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratado. Ter essa responsabilidade. Não é porque eu tenho um celular, então eu rio sobre os comentários preconceituosos, eu aceito, de certa forma, o que as pessoas falam. Eu tenho que me posicionar. Tem uma decisão num grupo de WhatsApp onde eles começaram com comentários preconceituosos. Todo o grupo foi condenado a pagar uma indenização para a pessoa ofendida, com exceção de uma pessoa que não havia concordado. Se manifestou no grupo não concordando com a forma como que esse grupo estava sendo levado a crer, com manifestações pejorativas. Então, nós temos o dever, veja a nossa responsabilidade. Às vezes, esses grupos de WhatsApp, nós acabamos entrando na onda, né? As pessoas fazem comentários, a gente kkk e ri, mas não se posiciona. Então, nós temos que nos posicionar, porque a gente está se referindo a uma outra pessoa que sente, que sofre e que necessita do nosso respeito.
Se a gente está estudando na faculdade, a gente está falando de dignidade da pessoa humana, esse é o mais importante, é respeitar o outro. Então, fica aí o nosso recado para vocês. Eu espero que vocês aproveitem o seminário, que ainda nós temos o Dr. Cleiton Reis. E agradeço, e depois nós vamos abrir para perguntas no final. Está bem?